paz do Senhor. Vamos lá, meus filhos, né? Nós estamos na presença de um Deus Todo-Poderoso, onde nós estamos 10 dias de oração e muito poder. Então, paz do Senhor é o quê? É aquilo que a gente almeja, não é mesmo? E quando a gente diz amém, a gente está dizendo, eu quero a paz do Senhor. Vamos lá de novo, então? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos e amigos que estão presentes, o irmão cantou músicas assim maravilhosas, né? Onde diz assim, Senhor, faz eu mais forte que as provas. As dificuldades são tantas, mas eu preciso ser mais forte do que elas. Para eu, então, ser assim como a gente cantou o hino, né? Sempre alegre. É fácil ser sempre alegre? Não é fácil. Mas nós precisamos, queridos, porque aqui no nosso lar a gente crê que é hinos inspirados, onde diz que nós precisamos ser sempre alegres. Sempre alegre deve ser o viver de todo cristão. Amém? E nós estamos nesta bênção, onde teremos 10 dias de oração. E cada dia com propósito, cada dia com algo assim fantástico. Nós temos um pedido cada dia. E hoje a nossa oração é: oremos por uma atitude adequada. Já pararam para pensar? Você já orou para que você tenha uma atitude? Será que eu já orei? Bom, Senhor, eu quero ter uma atitude certa. Eu quero ter uma atitude correta. Será que nós já oramos por isso? É o momento de nós orarmos. Porque muitas vezes a gente faz algo que a gente não está correto. Porque a Bíblia mesmo diz em Provérbios, né, que tem um verso que diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Já viram só? Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então ele está dizendo ali que nós temos que ver como é que estão as nossas atitudes. Certo? E nós vamos ver um pouquinho, para que nós tenhamos então atitudes corretas, nós temos que ter algo que tem a ver com o hino que nós cantamos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15. Todos acharam? Provérbios, capítulo 15. Se todos acharam, agora mais uma vez, em reverência, vamos fechar os nossos olhos. Grandioso Deus, neste momento nós estamos com a tua santa palavra aberta, meu Deus. Este livro não é um livro qualquer, é um livro todo-poderoso, porque ele transforma vidas. E neste momento, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha nos dar entendimento da tua palavra, para que nós compreendamos, ó Pai, tudo que nós vemos aqui, e colocamos em prática então na nossa vida, e transmita às pessoas que ainda não conhecem. E eu, mais uma vez, humildemente peço que o Senhor use os meus lábios, para a honra e glória do teu santo nome. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos e amigos, então aqui em Provérbios capítulo 15, o versículo 13. Olha só o que diz ali. Capítulo 15, versículo 13 nos diz: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem não quer ser bonito aqui? As mulheres principalmente, né, começam a passar uma massa corrida no rosto, não chega a idade, é, não é? A gente quer ser bela. Os homens também querem ser belos. Mas aqui diz na palavra de Deus que a alegria embeleza o rosto. Quem sabe se eu estou com o rosto feio, carrancudo, é por isso que eu estou aparecendo muitas rugas no meu rosto. Mas aqui a palavra de Deus nesta noite está ensinando para mim, Maria, que o coração alegre embeleza o meu rosto. E faz o que ali, ó. E se eu tiver ali com tristeza, porque ele diz, a tristeza deixa a pessoa abatida. Vamos ler mais um verso? Agora o capítulo 17, 22. Falando a mesma coisa, olha só. Quem quer ter saúde aqui? Capítulo 17, versículo 22. A alegria faz bem à saúde,
triste é morrer aos poucos. Olha só, isso aqui é muito sério, queridos. Aonde ali, no primeiro verso, a gente diz que a alegria envelhece o rosto, mas o espírito abatido deixa a pessoa, não, a tristeza deixa a pessoa abatida. E agora aqui diz assim: alegria faz bem à saúde. Então quem quer ter saúde tem que estar alegre. Um sorriso não custa nada, irmãos. Um sorriso, chegar e cumprimentar uma pessoa, bom dia! Um sorriso, às vezes aquela pessoa está com uma coisa ruim em si, vai embora. Porque traz saúde, alegria faz bem à saúde. Mas quem fica triste, sabe o que ele diz aqui? Morre aos poucos. Queridos, não é eu que estou falando. É a palavra do nosso Deus que está dizendo. Por isso que eu escolhi, menino, seja sempre alegre. É o viver de todo cristão. Queridos, essa noite nós vamos estudar um pouquinho assim sobre também o nosso corpo. Nós temos que, para a gente conseguir ser sempre alegre, conseguir mesmo em meio às dificuldades, a gente ter assim, um espírito alegre, a gente precisa saber que estudar um pouquinho o nosso corpo. É o dever de toda pessoa, por amor a si mesma e por amor à humanidade, instruir-se quanto às leis da vida e elas prestar cuidadosa obediência. Todos precisam familiarizar-se com esse organismo, o mais maravilhoso de todos, que é o corpo humano. Devem compreender as funções dos vários órgãos e a dependência de um para com os outros. Quanto ao são funcionamento de todos, devemos estudar a influência da mente sobre o corpo e deste sobre aquela, e as leis pelas quais eles são regidos. Queridos, sabe o que está dizendo aqui? Que nós precisamos entender um pouquinho essa máquina maravilhosa que o nosso Deus criou. Nós somos, já pararam para pensar? Vou revelar minha idade aqui, né? Não tenho vergonha. Tenho 36 anos. Então pare e pensa assim, ó. 36 anos que meu coração, mais, né? Porque tem os 9 meses que está lá dentro da minha mãe, né? Começou, ligou o motorzinho e começou, né? Batendo. Estou aqui, ainda continua batendo o meu coração. Que máquina esse meu Deus criou? Vocês já pararam para pensar? Vocês estão aí sentadinhos. Mas se você somente pensar que deu uma coceirinha lá no seu dedão, quando tu pensou em dar uma mexidinha no seu dedão lá, já não tem nem como explicar. É tão rápido que tu foi lá pro teu cérebro, voltou para te mexer. É tudo ligado com a mente, querido. Tudo. Eu mexi o dedão, eu tenho que vai lá um chamadinho para minha mente para dizer a Maria que mexeu o dedão. Ah, eu quero mexer no olho. Sabe? Tudo tão rápido. Porque o nosso corpo é magnífico. O nosso corpo é tremendo, querido. Se nós for aí porque a gente às vezes entra na internet para olhar só porcaria. Entre na internet e pesquise o seu corpo. O nosso corpo, o corpo humano, é algo fantástico. É tremendo. E aqui, ó, na palavra de Deus, diz que nós devemos estudar isso. Nós devemos ver quão formoso é o nosso corpo. E para que nós tenha um espírito alegre, um coração alegre, nós temos que ver como é que funciona. Mas sabe, os verdadeiros princípios do cristianismo. Às vezes, alguns cristãos ficam pensando assim, não, para ser cristão, precisa ser sério. Bom dia. Boa tarde. E às vezes esse cristão que acha que tem que ser tudo sério, às vezes olha para um jovem rindo e já olha, tá perdido. Por causa da alegria de um jovem. Os jovens começam a recriar lá, começam a fazer uma social divertida, vai lá só para olhar e dizer, tudo perdido. Olha só. Queridos, não é assim que funciona. Nós temos que ter alegria tremenda em nosso coração. Porque nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que criou um corpo fantástico. Não estou para criticar ninguém aqui, não sei o que cada um pensa, não. Mas nós, como cristãos, temos que ser as pessoas mais felizes do mundo. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que criou todas as coisas através da sua palavra. Ele diz, haja luz, e a luz apareceu. Haja, né? Ele foi lá, separe as águas, tudo foi através da sua palavra.
Mas eu e você foi diferente, querido. Ele muito bem podia ter dito assim, haja o homem. E o homem ter aparecido. Podia ou não podia? Podia, queridos. Mas ele não fez isso. Porque nós somos diferentes. Agora ele foi lá com o barro, moldou aquele homem perfeitamente. Ele não fez somente por fora, mas ele diz, não. Ele fez lá o coração, o fígado, o rim, o intestino. Cada pecinha ele foi fazendo e fazendo o barrinho por cima, colocando conforme nós somos. Olha só que tremenda obra que o nosso Deus fez. E agora então, nós somos pessoas fantásticas. Não pense você que você é menos de qualquer um. Às vezes tem pessoas que pensam, eu não tenho amigo, eu sou inferior porque eu não consegui concluir meu ensino médio, eu não tenho roupa bonita. Querido, você é lindo, você é linda como você. Porque você e eu, nós somos formados pela mão de um Criador, um Deus Todo-Poderoso. E por isso que ele diz aqui, que a gente deve ser alegre. Nós temos que ser alegres. Então, os cristãos devem ser tristes, carrancudos ou devem ser alegres? O que vocês acham? Alegres. Nós cristãos que cremos, que fomos criados por um Deus Todo-Poderoso, nós temos que ser alegres. Nós temos que mostrar a todo mundo que nós somos diferentes, não mais do que os outros, mas nós somos filho de um Deus, filha de um rei, filho de um Criador. Então, meus queridos, nós temos que ter cuidado nisso. Se eu sou uma cristã carrancuda, fico criticando os outros, fico olhando, às vezes, algum irmão dizer amém mais alto na igreja, nossa, aí quer se aparecer. Às vezes acontece isso. Alguém diz um amém mais forte, não sei onde é que veio trazer, serve veio da igreja da Assembleia, então trazendo para cá. Não, nós temos que dizer amém, queridos. Quando a gente termina uma música, tem que dizer amém. Assim seja. Que a paz do Senhor esteja conosco. Sabe, mas também nós temos que ter um cuidado. Nós temos sim que não sermos críticos, carrancudos, mas também não temos que ser somente assim, pensar somente em recreação. Nós temos que saber que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de graça, misericórdia, mas também é um Deus de juízo. Amanhã nós vamos estar estudando e orando pela fidelidade. Sabe, queridos, nós temos que ter esse balanço. Nós temos que ter esse equilíbrio. Nós temos que ser cristãos, sim, divertidos, felizes, mas temos que ter equilíbrio em nossa vida. Não podemos achar que tudo é festa. Deus é um Deus de amor. Eu fiz errado, mas peço perdão, está tudo. Não. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de juízo também. Os verdadeiros princípios do cristianismo oferecem a todos uma fonte de felicidade, cuja altura e profundidade, comprimento e largura são imensuráveis. Cristo em nós é uma fonte de água que jorra para a vida eterna. É uma fonte contínua, da qual os cristãos podem beber à vontade, sem nunca esgotá-la. Amém? Queridos, aqui está dizendo que aquele, olha, verdadeiros princípios de quem quer ser cristão. Olha que eles dizem assim, oferecem a todos uma fonte de felicidade. Agora vamos dar um exemplo assim. A gente crê que na palavra de Deus nos diz que Jesus prometeu que vai voltar. Agora então eu chego com um colega na fábrica e digo assim, Jesus vai voltar. Na Bíblia está escrito, sabe? Que Jesus vai voltar. Vai ser bem legal lá no céu. Sabe meu colega vai querer ir para o céu? Irmãos, como é que a gente está falando da volta de Jesus? Ali está dizendo que os verdadeiros princípios do cristianismo, aquele que é cristão, oferece a todos uma fonte de felicidade. Então, quando eu vou falar no céu, porque o céu, nossa, se a gente fosse falar, eu amo falar do céu. Porque se a gente abre em Apocalipse 21, a gente vê aquelas ruas de ouro, o rio de cristal, aquele muro assim, maravilhoso, cheio de pedras preciosas. Então, se eu vou falar do céu para alguém, eu não vou dizer, Jesus vai voltar, no céu vai ser bom, não. Eu vou dizer, sabe que quando Jesus esteve nessa terra, Ele prometeu que vai voltar. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. E está aqui, está faltando só um pouquinho para Ele voltar. E sabe o que Ele vai fazer quando Ele voltar? Ele vai nos levar para o céu. E sabe para onde nós vamos ir? Nós vamos ir para um lindo lugar. E este lugar é fantástico. Olha, eu almejo chegar esse dia porque vai ser muito feliz. Será que a pessoa não vai querer ir para lá?
A pessoa vai pensar, nossa, mas deve ser feliz. Olha a felicidade dessa pessoa que está me falando. E assim, queridos irmãos e amigos que estão aqui, aquele que tem realmente a vontade de servir a Deus, tem que, ali diz assim, ó, que oferece a todos uma fonte de felicidade. Como está sendo a minha e a sua vida? Como está sendo, assim, a maneira que eu e você estamos passando às outras pessoas? Sabe, queridos irmãos e amigos, às vezes a dificuldade dessa terra não é fácil. Aqui não, eu não estou dizendo que não pode chorar. Não, nunca pode chorar. Não, a gente chora também. Os irmãos sabem que agora em maio vai fazer 3 anos que eu perdi meu pai. Eu choro. Eu choro em falta dele, meu grande amigo que eu perdi. Né? Toda vez que eu prego, eu sempre falo um pouquinho, porque ele era um amigo meu que eu sinto muita falta desse meu pai. Mas eu sinto falta, sinto saudade com esperança. E quando alguém fala, eu digo assim, eu almejo o céu, porque quem sabe meu pai vai estar lá, eu não sei. Eu tenho esperança que ele esteja lá. Sabe, queridos irmãos, então assim, ó, nós temos que ser e viver o verdadeiro cristianismo, que é mostrar a todas as pessoas a felicidade de servir um Deus que nos ama, que nos sustém e nos mantém. Todo o ser sob o controle de Deus. Nós devemos colocar a Deus tudo que temos e tudo que somos. Nós precisamos ter atitudes corretas, atitudes adequadas, meus queridos. Aquele que, na verdade, ama e teme a Deus, esforçando-se com sinceridade de propósito para cumprir sua vontade, colocará, olha só, colocará corpo, espírito, coração, alma e forças ao serviço de Deus. Foi isso que aconteceu com Enoque. Ele andou com Deus. E os que estão resolvidos a servi-lo e fazer da vontade de Deus a sua própria vontade, têm que servi-lo e agradá-lo em tudo. Queridos, nós precisamos. Sabe que eu e você sem Deus não somos nada? Nada. Hoje eu estive conversando com um jovem que, devido às drogas, ele perdeu tudo. E sabe as palavras que ele disse? Ele disse assim para mim hoje: sem Deus eu não sou nada. Eu perdi pouco que eu tinha. E agora eu vejo que sem Deus eu não sou nada. Sabia que eu sem Deus não sou nada? Você sem Deus não é nada. Você pode ter as melhores roupas, o melhor emprego, pode ter o carro do ano, a mansão que tanto sonhou. Mas sem Deus você não é nada. Nós temos que realmente entregar tudo que temos e tudo que somos a Deus. Porque é Deus que nos mantém. Se Deus faz isso aqui, ó, você não, Maria chega, apagou, agora ó, Ele faz eu parar agora. Então eu sem Deus não sou nada. E sabe, às vezes na caminhada cristã, a gente tem costume de olhar para o lado. A gente sempre olha para o lado. A gente sempre acha que um é melhor que a gente ou um é inferior que a gente. Eu quero dizer aqui nessa noite, assim como eu já disse antes, ninguém é melhor do que ninguém. Nesse jardim que Deus criou, tem flores mais perfumadas, tem flores mais coloridas, mas todas continuam sendo flores. Tem flores que chamam mais atenção, tem flores que são mais simples, mas são lindas. Porque no jardim de Deus, todos, não importa a cor, não importa a vida financeira, todos continuam sendo flores. E nós estamos em busca do quê? O que a gente mais busca, queridos? Para a gente ter um coração alegre, a gente busca a felicidade, não é mesmo? A gente busca a felicidade. Só que às vezes a gente busca a felicidade num lugar errado. A gente busca em forças erradas. A gente busca, às vezes, no trabalho, onde a gente trabalha. Eu vou dizer por experiência própria. Eu, alguns anos atrás, deixa eu ver quantos anos, 17 anos atrás, quando eu entrei na minha empresa, eu entrei que nem doida, porque eu estava precisando disso aqui, ó. Eu, na época, eu estava trabalhando no ateliê, não me pagava direito, meu marido estava desempregado. Então, quando eu entrei na empresa que eu fui, eu entrei de tudo, porque eu queria tudo. Tudo que eu queria isso aqui. Eu entrava, então, 7 horas da manhã e fazia todos os dias serão até as 9h30. Somente na sexta que eu não fazia. Mas de segunda a quinta, eu fazia todos os dias serão até as 9h30.
Eu estava doida, porque eu tinha, onde meu marido trabalhava, estava voltando cheques, eu tinha que pagar, meus filhos eram pequenos, precisavam comer, então eu estava atrás do quê? Do dinheiro para que eu conseguisse a felicidade. Consegui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, quando chegou 6 meses, o que aconteceu com a Maria? Um dia eu estava trabalhando e eu botei a mão na cabeça e disse, ai, não estou bem. O que aconteceu com a Maria? A Maria não conseguiu mais. Porque a Maria estava buscando as próprias forças dela, conseguir atingir os sonhos dela. Me atacou a labirintite, eu não podia ficar em pé. Agora, no outro dia, será que eu fui trabalhar? Não consegui. Eu não consegui porque eu levantava, eu ia para um lado e não conseguia caminhar em minha reta. O que nos mostra isso? Porque a Maria sem Deus não é nada. Se eu buscar a felicidade com as minhas próprias forças, eu vou chegar a algum lugar? Não, queridos irmãos. Queridos, sabe o que eu quero dizer aqui? Eu falo muito rápido, né? Às vezes eu sou muito faladeira, falo. Mas o que eu quero mostrar para mim e para você, sabe o que é? Que nós temos um Deus. Um Deus que está pronto para ajudar eu e você. E na Bíblia tem uma história fantástica de um homem que ele tinha tudo para ser feliz. Esse homem, ele era respeitado por toda a sociedade. Ele tinha uma esposa que o amava muito. Mas ele era um homem feliz? O que os irmãos acham? Nem vou dizer o nome dele. Imaginem só nos nossos dias. Um homem que tem uma boa casa, um homem que é respeitado por toda a sociedade, tem uma esposa que o ama muito e cuida muito bem dele, tem tudo o que o dinheiro pode comprar. O que vocês acham? Será que ele é feliz? Se você vê um homem aqui na nossa sociedade, sabe como é ser feliz? Aos nossos olhos é, né? Com certeza, quando a gente pensa assim, nossa, aquele lá tem carrão, nossa, deve ser feliz, porque está sempre sorrindo. Mas aqui na palavra de Deus diz que esse homem tinha tudo. Ele era capitão do exército. Esse homem, ele tinha tudo. E principalmente, assim, ele era elogiado. Ele era apreciado por todas as pessoas. Mas ele era um homem quase feliz. Porque ele tinha tudo, mas não era feliz. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Reis. Só para nós ver essa história fantástica que nós vamos ver que sem Deus nós não somos nada. 2 Reis, capítulo 5. Nós não vamos ler ali tudo, irmãos, só vamos comentar alguns tópicos da história de um homem. Que ele era capitão do exército. Ali no capítulo 5, versículo 1, nos diz assim: Naamã, acharam, irmãos? 2 Reis, capítulo 5. Acharam? Próximo a Samuel, Crônicas, no meio ali. 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 1 nos diz: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente. Paremos por aí. Então vejam só, o rei mesmo gostava muito de Naamã, porque Naamã, ele adorava Deus do jeito dele. E agora então, através de Naamã, o país dele recebeu a vitória, porque Deus esteve ali. Mas ali diz que, as nossas palavras, diz assim, ó, que Naamã, ele era um homem quase feliz. Porque ele era o quê? Ele era um homem valente. Ele era um homem que todo mundo tinha carinho por ele. Então ele era quase feliz. Por que será que Naamã não era feliz? Ele sofria de um mal. Qual o mal era, irmãos? Como? Lepra. E o que era lepra? Sabe que lepra era uma coisa normal assim? Era simples? Não. Sabe, queridos, lepra era uma doença que criava umas feridas na pele. Só que quem sofria de lepra sabia que ia morrer, porque não tinha cura. Não tinha cura essa doença. E ela era uma doença muito terrível, porque as pessoas se afastavam da pessoa que tinha lepra. Então Naamã, com todo o amor da esposa, tudo, ela não podia tocar nele, porque ele era imundo, ele era sujo devido à sua doença. Mas mesmo assim a esposa o amava. E sabe, queridos, e essa doença tinha algo
também que me chama a atenção. A lepra, ela era uma doença que não tinha cura, mas a lepra era algo que morria lentamente. Diariamente a pessoa ia morrendo. Então essa doença era uma doença terrível, porque a pessoa sofria demais. Os familiares sofriam demais. Porque imagina assim, a esposa de Naamã vendo ele sofrer, sentindo muita dor, porque ia comendo as carnes daquela pessoa. Mas sabe, queridos, ali tinha uma menina que morava na casa de Naamã. Essa menina tinha tudo para ser uma pessoa infeliz, porque ela era uma escrava. Imagina, longe do pai, longe da mãe. Essa menina cativa tinha tudo para ser uma pessoa infeliz. Mas ela estava ali, ela adorava a Deus. Então como é que uma pessoa que adora a Deus e faz a vontade dele, como é que ela é? Feliz. E aquela menina, mesmo sendo cativa, mesmo sendo escrava naquele lugar, ela tinha em seu rosto um sorriso. E agora então, ali dentro daquela casa, ela mostrava a Deus através dos seus atos, através do seu trabalho. E um dia, a esposa de Naamã estava chorando. Por que choras? Essa menina sorridente falou: meu marido não fez o que fez. E sabe o que essa menina disse? Leva ele lá para perto de alguém que pode. Nós não podemos fazer nada, mas eu conheço alguém que pode. Sabe, queridos, e aqui está dizendo que foi falado para Naamã. E Naamã foi. Naamã foi na presença de alguém que podia. Foi na presença do rei. O rei de Israel ficou com muito medo, porque ele pensou: e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não posso levar. Quem fica achando que eu faço? Mas então foi levado Naamã para perto de quem? Perto de um cristão verdadeiro. Perto de um homem que vivia os princípios do verdadeiro Deus. Aonde então, quem chega perto de uma pessoa assim, o que essa pessoa oferece? Fonte de felicidade. E agora então, Naamã pensou: vou chegar lá. Mas Naamã era respeitado por todo mundo, irmãos. Ele era respeitado. Então todo lugar que Naamã ia, todo mundo gostava. E agora ele chegou perto do profeta Eliseu. Sabe o que aconteceu? Ele nem falou com ele. Mandou dar um recado, ó. Manda ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes. E pronto. Caramba, quem pensa que é? Falou comigo assim. Nem sequer me recebeu. E ele ia embora, irmãos. Infeliz da vida. Com a sua doença caindo aos pedaços. Ele ia embora. Ele ia embora. E agora um de seus soldados diz: mas se ele tivesse pedido algo caro para ti, algo bem difícil, não ia fazer? Não ia fazer? Claro que ia fazer. Então por que tu não faz isso? Por que tu não faz isso que ele está te pedindo? É tão fácil. Ah, mas tem tanto rio que tem a água tão mais limpa. Por que ele pediu no Rio Jordão, que é uma água barrenta? O Rio Jordão, irmãos, era uma água barrenta. Era uma água suja. Então imagina que Naamã ia se banhar-se ali. Mas o profeta disse: ó, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E agora ele pensou: mas será que eu não posso em outro rio? Não, mas o profeta falou nesse rio. Ó, nós estamos passando por ele, vai ali, é tão fácil. Se banhe. Irmãos e amigos que estão aqui nessa noite. Aqui, o que eu estou falando está relatado aqui em 2 Reis, capítulo 5. Diz que Naamã mergulhou, desceu na água, olhou para ele, continuou a mesma coisa. Mas não aconteceu nada. Somente fiquei todo sujo. A esposa dele pediu 7, não, vamos lá mais uma vez. Mano, eu já estou na 4ª vez e não aconteceu nada comigo. E eu não quero, se ele está mentindo, está me tirando. Já pensou você com uma doença, vem mandar tu entrar num lodo? Imagina, agora tu entra cheio de lama, tudo sujo, e tu entra lá e somente aquele barro entrou no meio das suas feridas, começou a arder. O que eu e você ia fazer, irmãos? Ah, mas você tá louco, tá me tirando. Quer saber uma coisa? Ele que vá e eu vou embora. Não é assim que a gente faz. Mas Naamã pensou: não, vamos lá. Quem sabe Naamã desceu aqui também. E chorando. Mas falta só mais 2. Se em 5 vezes não aconteceu nada, acha que em 2 vai acontecer? Não, ele não. E quem sabe um soldado está falando: não, mas vamos lá, só falta mais 2 vezes tempo. Olha, eu vou tentar mais uma, mulher. Desceu e nada aconteceu. Queridos,
Sabe o que eu quero falar para mim e para você? Às vezes acontece conosco assim também. A gente pede uma coisa para Deus, pede hoje, pede amanhã, mas não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Eu estou pedindo, mas não está acontecendo nada. Deus não vai me escutar. Sabe, queridos irmãos, eu orei pelo meu pai 14 anos. 14 anos. Quando eu entrei para a igreja, meu pai botou o dedo no nariz e dizia: filha minha, que muda de religião não é mais minha filha. Tu, Maria, não é mais minha filha. Eu, a partir de hoje, eu tenho somente 11 filhos. Tu não é mais minha filha. Aquilo me doeu, queridos. Me doeu e me deu uma revolta dentro de mim. Porque eu amava tanto meu pai. Eu amava tanto, e ele me dizer isso. Por quê? Se meu marido era usuário de droga e Deus transformou a vida dele, por que não deixar eu servir a Deus? E passou um dia, um mês, 2 meses. E aquela mágoa do meu pai ficou dentro de mim. Depois de 6 meses, que eu estava com muita raiva do meu pai, eu parei e pensei: será que eu estou tendo a atitude correta? Senhor, me ajuda a ter uma atitude correta neste ponto. Aquele culto naquele sábado foi maravilhoso. Falou sobre perdão, sobre amar Deus sobre todas as coisas e demonstrar às pessoas. Sabe, naquele sábado à tarde eu fui na casa do meu pai, onde nem sequer me dava bola, era como se fosse um inseto chegando perto dele. E naquele sábado, através do Espírito de Deus, eu sentei no colo dele. E eu olhei no rosto dele e disse: eu posso não ser mais sua filha, mas o Senhor continua sendo o meu pai. Ele não falou nada, mas uma lágrima escorreu aqui. E ele sempre dizia: eu nasci católico apostólico romano e vou morrer católico apostólico romano. E depois daquele ato que o Espírito Santo fez eu fazer, ele dizia assim: eu nasci católico apostólico romano, mas se um dia eu mudar de religião, eu vou ir para a igreja da Maria. Amém? E depois de 14 anos eu orando por ele, irmãos, ele aceitou fazer um estudo. Mas depois de 2 meses que ele conheceu a palavra de Deus, ele teve um infarto e faleceu. Por isso que eu tenho saudade com esperança, irmãos. Eu louvo a Deus pela oportunidade que o meu pai teve de aprender a verdade, de ouvir, e sabe, algumas coisas ele respeitou, porque meu pai era um pedaço de mim, mas ele descansa hoje, e eu almejo dele no céu. E aqui, irmãos, aqui nos demonstra na história de Naamã, que a minha vida, às vezes, a gente pede, mas eu já pedi 10 vezes. E se eu tivesse parado de orar pelo meu pai quando fazia 13 anos? Se eu tivesse desistido, pensado: não, Deus não vai me ouvir mais. E daí? Naamã pensou na 6ª vez: não, ele está me tirando. Mas Naamã, tu já se sujou, tu está todo sujo. O que custa só mais uma vez? Só mais uma. E Naamã pensou assim: bom, só falta mais uma mesmo. E Naamã desceu naquela água suja. Desceu. E quando ele subiu a 7ª vez, a sua pele estava limpa. Totalmente curada. Irmãos, amigos que estão aqui nessa noite, é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. É isso que Deus quer fazer lá no seu lar, no seu trabalho. É isso que Deus quer fazer no seu corpo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei. O que eu sei é que nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Um Deus que diz para mim e para você: me adore, entregue para mim o seu caminho, e o resto é eu que vou fazer. Ele diz isso para mim e para você nessa noite. Por isso, queridos, nós temos que fazer uma entrega. Nós temos que fazer uso dessas noites de oração, uma bênção. Fazer uma bênção para dentro do seu lar, do meu lar. Nós temos que parar, queridos, de viver cabisbaixos, tristes, e louvar Deus, porque nós somos únicos. Nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. Um Deus que ama você.
Um Deus que deixou tudo para vir aqui nessa terra, por amor a você. E está muito perto, sabe o quê? Está muito perto dele colocar uma coroa na sua cabeça. Já pensou? Já pensou, a gente não tem condições, às vezes, de ter uma aliança dos sonhos? Uma simples latinha aqui no dedo, né? Já pensou, nós temos uma coroa de ouro, cheia de estrelas, totalmente de ouro? Nós vamos receber de Deus lá no céu. Nós vamos andar nas ruas de ouro lá no céu. Nós vamos ver o rio de cristal. Nós vamos ver as marcas de um Deus que deu a vida por nós. Ele está muito perto de vir. Queridos, se nós ficarmos quietinhos, nós podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E como está o nosso coração? Como está a nossa entrega? O que nós estamos fazendo? Nós temos que rever as nossas decisões. Nós temos que rever as nossas atitudes. Nós temos que rever, queridos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu quero que eu e você façam uma análise. Nós estamos no 4º dia de oração. A oração é a arma mais poderosa que Deus deu a mim e a você, que podemos usar. Nós temos que confiar nele, porque às vezes pode levar 1, 2, 3 dias, 3 anos, 10 anos. Como pode dizer, não, filha, isso eu não posso te dar. Filho, isso eu não posso te dar, porque se eu te dar, você vai se afastar do meu caminho. Nós temos que confiar nele, queridos irmãos, porque nós temos um Deus que nos ama. E eu quero te dizer, nesta noite, que eu não sei qual é a sua luta. O que eu sei é que cada um tem um problema. Cada um tem. Isso eu posso dizer com precisão. Porque nós estamos vivendo um tempo onde o inimigo quer destruir você. Ele não vai querer que você tome a decisão nessa noite. Não. Porque ele sabe que tudo que Deus promete, ele cumpre. Ele quer destruir você. Ele quer que você viva no mundo. Aproveite os prazeres mundanos. Ele quer que você não entre no céu. Mas Deus te chama nesta noite para dizer: Pai, aqui eu entrego meu coração a Ti. Você quer realmente entregar o coração a Ele? Quer realmente fazer uso da oração? Quer realmente perseverar e confiar? Que nem minha mãe estava meio assim, mas confiou e na 7ª vez foi curado. Quer você ter a cura? Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que a fé está pequena. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que está lutando. A gente sabe que tem, né, pessoas que lutam por uma doença que aos olhos dos homens não tem jeito. Mas nós temos um Deus que pode, queridos. Um Deus que conhece todo o teu corpo. Ele conhece tudo. Ele conhece as dificuldades do seu lar. Ele conhece o que você precisa. Então, neste momento, o irmão vai cantar uma música. E essa música, eu peço que o Espírito de Deus habite no meu e no seu coração. E ao irmão cantar essa música, se você sentir o desejo de dizer: Senhor, por favor, me ajuda. Me ajuda a tomar as decisões certas. Me ajuda, Senhor, eu a partir de hoje ser um cristão verdadeiro. Me ajuda, Senhor, eu ter um sorriso em meus lábios, para que todas as pessoas vejam como é bom servir a Deus. Queridos irmãos, ao irmão cantar, aquele que realmente sentiu o desejo de pedir a Deus que Ele ajude a gente a tomar a decisão certa, se coloque de pé, porque eu quero orar por você. E eu quero que cada um de nós tenha a vitória em nome de Cristo Jesus. É meu desejo e oração por cada um de nós. Amém.
Eu acredito na criação do mundo inteiro. Eu acredito que milagre é verdadeiro. E acredito que alguém tão criativo como ninguém um dia concebeu, imaginou e tudo se fez. Eu acredito na lei do amor e no perdão. Eu acredito que não passamos por aqui em vão. Creio que acima existe um céu coberto ainda por um véu, que um dia irá surgir, aparecer e vai ser meu. Eu acredito em ti, meu Senhor. Creio nas tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como tu no universo. O teu poder sobre mim eu te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro. Sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória. Sejas para sempre a quem rendo glória. Eu acredito que há poder na tua palavra. Eu acredito viver sem Deus é apostar em nada. E acredito que a fé é necessária para revelar que é possível ver, enxergar o invisível. Eu acredito em ti, meu Senhor. Creio nas tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como tu no universo. O teu poder sobre mim eu te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro. Sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória. Sejas para sempre a quem rendo glória. A quem eu me inclino e de joelhos adoro. A quem eu consigo trocar quando oro. A quem eu um dia entreguei minha vida. Aquele que sara as minhas feridas. Com minha voz, ó Senhor, eu te louvo. Eu sou feliz, pois pertenço ao teu povo. Tu és o rei de poder soberano. Eu sou teu servo, te sirvo e te amo. Senhor de Deus, não temos nem palavras para falar, Senhor. Somente queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós estarmos aqui neste primeiro dia da semana, aprendendo mais do teu amor, Pai.
rendendo-nos glórias a Ti. Pai, queremos entregar tudo que temos e tudo que somos em Tuas mãos. Queremos realmente ser Teus servos, Pai. Queremos mostrar a todo mundo como é bom e feliz servir a Ti. Pai, eu entrego também cada um aqui em Tuas mãos. Visite os bancos aqui, Pai, cada cadeira. Eu não sei o coração de cada um, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Abrace cada um, Pai. Não deixe ninguém sair daqui angustiado, com pouca fé, mas que seja derramado o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que nós saia daqui radiante, com um sorriso nos lábios, mostrando a todo mundo como é bom Te servir. E neste momento Te rendemos glórias, Senhor. Entregamos totalmente em Tuas mãos, pedindo perdão por tudo que a gente tem feito de errado. Nós Te entregando, Pai. Não que merecemos algo do Senhor, mas nós oramos agradecidos em nome de nosso Salvador Jesus.